Ezequiel capítulo 48. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 11. O livro de Ezequiel começa falando de como a glória de Deus se retira do templo e da nação de Israel, mas ele termina com palavras de esperança, desde Ezequiel 37, que fala da visão do vale de ossos secos, depois a visão do rio restaurador. Nós vemos Deus anunciando que haveria restauração para o seu povo. E dentro desse contexto de restauração, Deus fala de novamente reedificar o templo, Deus fala de restaurar a ordem sacerdotal. E quando Deus está dando instruções a respeito do funcionamento do sacerdócio, Ele fala de uma área em volta do templo, de uma herança à volta do templo. E Ele declara no versículo 11 de Ezequiel 48 assim: sim, será para os sacerdotes santificados, outra versão diz consagrados, dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança e não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Diga comigo, será para os sacerdotes santificados. Diga comigo, filhos de Zadok. Diga ainda que não se desviaram, como se desviaram os outros levitas. Agora, se você puder voltar algumas páginas para Ezequiel, no capítulo 44. Eu quero compartilhar com você algo que Deus tem nos falado de uma maneira tão forte nos últimos anos. Ezequiel 44, a partir do versículo 10, diz assim: mas os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Contudo, serão ministros do meu santuário, tendo a seu cargo a guarda das portas do templo e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para o servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo eu os constituirei guardas na ordenança do tocante ao templo, em todo o serviço dele, em tudo que nele se fizer. Versículo 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Amém. Nesses dois textos, querido, de Ezequiel, Deus está fazendo um contraste entre um grupo sacerdotal, a quem Deus se refere como os filhos de Zadok, a casa, a linhagem de Zadok. E Deus chama esses sacerdotes de sacerdotes santificados, sacerdotes consagrados. E Deus está dizendo, eu tenho uma herança especial para eles. Porque enquanto todo Israel e os demais levitas se desviaram, eles permaneceram firmes, eles permaneceram fiéis. E Deus está dizendo que haveria uma herança especial para os santificados. E é a respeito disso que eu quero falar nessa manhã. Uma herança para os santificados. A herança, querido, não era apenas a herança física, em volta do templo, algo material, natural, embora Deus também destacasse esse nível de herança, como nós vimos no capítulo 48, no versículo 11. Mas aqui em Ezequiel 44 fica muito clara a distinção. Deus diz, olha, os levitas que se extraviaram de mim, levar sobre si a sua iniquidade. Deus não estava dizendo que eles não teriam o seu pecado perdoado. Nós sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus perdoador. Quantos podem dizer amém? No entanto, querido, Deus está dizendo que eles colheriam as consequências do seu pecado e que isso limitaria as funções de ministério deles na casa do Senhor.
que eles não poderiam desempenhar o mesmo papel que outros, que permaneceram fiéis e não pecaram. E aqui eu creio que está a grande herança, porque enquanto Deus está dizendo eles podem servir a casa, o templo, eles podem servir as pessoas, Deus diz, eles não se chegarão diante de mim para ministrarem, esses levitas que tropeçaram, que erraram. Deus diz, eles podem servir a casa, podem servir as pessoas, mas não poderão estar diante de mim para me servir. Agora Deus diz, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, eles estarão diante de mim. E a maior herança, querido, não era aquela herança à volta do templo determinada por Deus. A maior herança era a própria presença de Deus, que eles poderiam desfrutar de uma maneira extraordinária. A principal herança está sendo mencionada por Deus aqui. E para mim fica claro que há uma herança, querido, para aqueles que têm se separado e se santificado para Deus no ministério. Eu louvo a Deus por essa bandeira levantada pela MCM, de ensinar a respeito de caráter, de ensinar a respeito de conquista que vem proveniente de um compromisso que nós temos com Deus. Eu sei que a fé, querido, é muito importante para que você desfrute as promessas, mas a maneira de viver a plenitude da herança que Deus tem para a minha e para a sua vida, isso vem de uma atitude de fidelidade e de profundo compromisso com Deus. Você pode dizer amém? Então fala para o irmão ao seu lado que vai lhe dar o livro de presente, diga para ele, há uma herança para os santificados. Amém? Agora, quando Deus fala, querido, sobre esses filhos de Zadok, Deus toca num assunto muito, muito especial. E eu quero começar a desenvolver junto com você o panorama bíblico, o pano de fundo a respeito de quem era esse grupo ministerial. Quem são essas pessoas a quem Deus se refere como sendo os filhos, ou em outro versículo, essa casa ou linhagem de Zadok. Então você precisa voltar comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 2, e nós vamos voltar a muito tempo antes na história de Israel. E vamos perceber quando o ministério está sofrendo uma crise enorme. A palavra de Deus fala da casa de Eli como uma casa que se desviou do plano, do propósito, do chamado de Deus. E há uma profecia que tanto é dada contra Eli no sentido de trazer e anunciar juízo, como também nessa mesma palavra a Eli, Deus faz uma profecia a respeito de uma casa firme, de uma casa estável, de que Deus um dia levantaria um padrão ministerial, um padrão sacerdotal, diferente daquele dos dias de Eli. A história que estamos abordando lá em Ezequiel, no período pós-exílio, tanto tempo depois, ela tem início exatamente aqui, em 1 Samuel, no capítulo 2. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 27. A Bíblia diz assim, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó. Deus está falando de Arão. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas de meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito à tua casa e à casa de teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não há por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem, a que eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos, e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Agora preste atenção no versículo 35.
Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, diga comigo, sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura. Outra versão diz uma casa estável. Outra versão diz uma casa firme. E ele andará para sempre diante do meu ungido. Também todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum cargo sacerdotal, para que eu possa comer um bocado de pão. Querido, isso é uma palavra muito séria. Deus manda um profeta, e isso foi mesmo antes de Samuel ouvir as palavras de juízo contra a casa de Eli. A voz de Deus já vinha sendo liberada nesse sentido, dizendo: eu vou te julgar. A palavra de Deus mostra que os filhos de Eli pecavam de forma grave. 1 Samuel 2,17 diz que era muito grande o pecado deles diante do Senhor. O desprezo pela oferta, a maneira como roubavam a oferta, a maneira como se prostituíam com as mulheres à porta da casa de Deus. E Eli não repreendeu seus filhos. Eli não procurou ordenar e estabelecer a sua casa para funcionar no padrão de ministério que Deus estabeleceu. Havia uma promessa sobre Arão, e essa promessa se estendia a Eli, de que eles permaneceriam para sempre no sacerdócio. Mas agora o homem de Deus chega e diz: olha, embora Deus tenha dito isso, a teu respeito isso não é verdade. Deus vai cortar o teu braço, o braço da casa de teu pai. Deus vai arrancar a sua linhagem do sacerdócio. E Deus não apenas vai tirar vocês, mas Ele vai substituí-lo por um sacerdote fiel. E Deus diz: desse sacerdote fiel, eu não vou levantar apenas um que seja fiel. Deus diz: eu vou levantar uma casa estável, eu vou levantar uma casa firme, eu vou levantar uma casa duradoura, eu vou levantar uma linhagem que ande em fidelidade diante de mim. Porque como Paulo escreveu aos Coríntios, querido, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado: Deus espera de você fidelidade. E nessa palavra, Deus diz que não apenas iria levantar um outro sacerdote fiel, com uma linhagem firme e comprometida, mas Deus anuncia uma palavra de juízo. E diz: eu vou cortar a sua linhagem dessa e dessa forma. E é importante, querido, eu quero que você avance comigo para 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, no capítulo 22. Depois da geração de Samuel, se levanta a geração de Davi. E quando Davi está fugindo de Saul, uma das coisas que Davi fez enquanto fugia é que ele vai à cidade sacerdotal de Nob. Se você olhar no capítulo 21 depois, você vai ver que ele passa a ter com o sacerdote Aimeleque. E a Bíblia fala de um homem chamado Doeg, que servia a Saul, que viu Davi passar por lá, viu o sacerdote consultar ao Senhor por ele, levantar provisões, entregar a espada de Golias. E Saul, no capítulo 22, ele está reunido com seus homens, e ele começa a pressionar os seus capitães, dizendo: olha, vocês acham que Davi, porque o grande medo de Saul é que Davi vai tomar o seu lugar. Ele disse: você acha que Davi vai dar terras e vinhos para vocês, como eu? E no meio dessa conversa ele começa a apertá-lo. Ele diz: ninguém vai me fazer saber por onde anda Davi. Ele diz: até meu filho faz aliança com ele nas minhas costas, e vocês estão todos quietos. E naquele momento da reunião de diretoria, a Bíblia diz, no versículo 9 de 1 Samuel 22, então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então a Bíblia diz no versículo 11, o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, a toda a casa de seu pai, isso é, aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram perante o rei. Versículo 13, perguntou Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim a armar ciladas, como hoje se vê. E aí, nós lemos aí do versículo 14 e 15, Aimeleque se defendendo, dizendo: olha, Davi é alguém honrado, é de confiança. Ele tenta se desculpar, momento nenhum eu sabia disso, e realmente ele não sabia.
Mas a sentença vem no versículo 16. O rei, porém, disse: hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão dele está com Davi, porque sabiam que ele fugia e não me fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se então Doeg o Edomeu e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho, a estola sacerdotal. 85 sacerdotes. Não bastasse isso, olha o versículo 19. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou ao fio da espada. Homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Uma cidade inteira, querido, e não apenas esses 85 sacerdotes morrem. Agora olha o versículo 20. Todavia um dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu sou a causa da morte de todos da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura minha morte também procura a tua, e comigo estarás em segurança. Queridos, uma linhagem inteira da casa de Eli, e nós vamos ver por outros textos bíblicos que esses sacerdotes da cidade Nobe que foram mortos, era a casa de Eli sendo julgado pela espada, da mesma forma como Deus tinha anunciado por meio de um profeta a Eli que isso aconteceria. De toda uma casa, somente um, a Bíblia diz, Abiatar, escapou. E durante os dias de Davi, 2 homens serviram no sacerdócio, carregaram a arca e se destacaram nesse papel. Um deles foi o próprio Abiatar, e o outro, querido, é Zadok. Durante os dias de Davi, praticamente não há diferença entre um e outro. Agora, depois do reinado de Davi, quando Salomão se levanta, eu quero que você abra agora em 1 de Reis, no capítulo 2, nós estamos tentando juntar as peças do quebra-cabeça. 1 Reis, capítulo 2. Você deve se lembrar que uma das coisas que acontece antes de Salomão assentar no trono foi a conspiração de Adonias. Joabe fica do lado dele e o sacerdote Abiatar também. Quando Salomão assume o trono, ele manda julgar e matar seu irmão Adonias. Ele manda fazer o mesmo em relação a Joabe. E a palavra de Deus diz aqui em 1 Reis capítulo 2, versículo 26 e 27. Também a Abiatar o sacerdote disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto participasse de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar do sacerdócio, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. A Bíblia diz que no momento em que Abiatar é expulso do sacerdócio, se cumpre a palavra que Deus havia dito a Eli. Por quê? Deus diz: eu vou cortar a tua casa e teu pai. E diz: os que escaparem da espada, e Deus deu a entender que não seriam muitos, eles vão mendigar por alimento. Significa que eles não teriam mais direito de comer do altar. E toda aquela cidade nobre, aliás, de Eli, é morta, mas Abiatar escapa. Enquanto Abiatar está vivo, querido, a casa de Eli perdura. Mas no dia em que Salomão, o expulsa, a palavra de Deus diz: nesse dia se cumpriu a palavra que o Senhor havia dado a Eli em Siló. Só que a palavra que Deus deu, querido, não era apenas de que ele cortaria o braço da casa de Eli, mas que Deus levantaria um sacerdote fiel. A profecia dizia que haveria de se levantar um sacerdote fiel e que a sua casa permaneceria para sempre diante do Senhor.
No dia em que Abiatar é expulso, querido, Zadok assume todas as principais funções do sacerdócio. E na pessoa de Zadok se cumpre a profecia anunciada desde os dias de Eli, de que Deus levantaria um sacerdote fiel. Zadok não apenas foi fiel, querido, mas conseguiu doutrinar de tal forma os seus filhos e os filhos depois de seus filhos, que toda uma linhagem, querido, permanece andando nos mesmos caminhos, no mesmo padrão de fidelidade a Deus. E nós chegamos aos dias do pós-exílio babilônico, talvez o período da maior apostasia de Israel em toda a história, e Deus ainda está dizendo que os filhos de Zadok se conservaram fiéis. Em outras palavras, Deus levantou não apenas um sacerdote fiel, mas uma casa firme, uma casa estável. Homens que souberam andar dentro do padrão estabelecido por Deus e que não negociaram a sua fidelidade, não negociaram a sua santidade. Querido, eu creio que essa palavra que Deus dá a respeito da restauração, do sacerdócio em Israel, no livro de Ezequiel, ela se projeta também num paralelo. Eu creio que haverá uma restauração tremenda na igreja de Deus no tempo do fim. Quantos creem, digam amém. O apóstolo Pedro pregando, ele diz lá em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que venham os tempos de refrigério. Ele está anunciando que Jesus morreu, querido, e ele já anuncia a mensagem da vinda do Senhor e diz, e para que envie ele o Cristo, falando de Deus. Ele diz, o qual convém que os céus contenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Na primeira mensagem escatológica, querido, do Novo Testamento, nós vemos eles não apenas anunciando que Jesus viria, mas Pedro diz, os céus estão contendo, segurando Jesus, para que ele não volte antes que se cumpra o que foi dito pela boca dos seus santos servos, os profetas, até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Vira para o irmão ao seu lado e diga, antes de Jesus voltar, todas as promessas de restauração vão se cumprir na igreja de Deus. Quantos creem nisso, querido? Sabe, querido, eu creio de coração na igreja do Senhor Jesus. Nós podemos estar vendo muita coisa errada, nós podemos ver tanta gente fora do caminho, mas eu quero dizer para você, querido, que o mesmo que Deus disse para Elias ainda está de pé. Deus disse para ele, eu tenho 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal. Eu não me conformo com as pessoas que só olham a banda podre da igreja. Eu quero te dizer, querido, que ainda existe um remanescente. Eu quero te dizer que existe uma semente guardada pelo Senhor. E eu quero te dizer que no tempo do fim, Deus vai levantar uma geração santificada, uma geração comprometida, que vai cumprir o seu papel, que vai preparar o caminho da volta do Senhor. E eu olho para esses filhos de Zadok, querido, eles são a minha inspiração. Eu quero que você rapidamente veja comigo, para alguns podem ser só detalhes técnicos, mas eu acho importante falar disso. Em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 3, a Bíblia fala da linhagem de Eli. Diz assim, e Aíja, filho de Aitube, irmão de Cabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, ou a estola, e o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Quando a Bíblia está falando dessa linhagem toda de Eli que morreu, ela traça o perfil e vai dizendo quem era filho de quem, até chegar em Eli. Então nós vemos que a geração de Abiatar, ela era da linhagem de Eli. E por isso precisou se cumprir nele aquela palavra. Mas há algo interessante, querido, a respeito de Zadok. Em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6, se você estiver anotando, em 1 Crônicas 24:3, fala de novo dessa linhagem de Eli, só para confirmar aquilo que estamos dizendo. Mas em 1 Crônicas, no capítulo 6, a partir do versículo 49, naquela parte da Bíblia, que eu, quando criança, eu pulava todos esses capítulos do início de Crônicas, na minha leitura bíblica. Ele diz no versículo 49, mas Arão e seus filhos ofereciam sacrifícios sobre o altar do holocausto e o incenso sobre o altar do incenso, para todo o serviço do lugar santíssimo e para fazer a expiação a favor de Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Estes foram os filhos de Arão: Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Absua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok,
de quem foi filho, Aimás. Algo interessante a perceber, isso vai fazer sentido daqui a alguns minutos quando tocarmos em outro ponto, é que tanto a linhagem de Eli e de Abiatar procediam assim como a de Zadok e de Arão. O cabeça de todas as linhagens, as casas sacerdotais dentro da tribo de Levi é Arão. Só que a linhagem de Eli que foi cortada, querido, era de um dos filhos de Arão. E a palavra de Deus nos mostra aqui que a linhagem de Zadok era de outro. Zadok procedia de Eleazar e de Finéias. Isso também, querido, vai fazer muito sentido dentro de algo que eu quero te mostrar. Há um princípio bíblico que nós vemos Deus trabalhando aqui, que é o ser estabelecido ou removido do ministério por uma única razão muito clara na Bíblia. Fala para alguém ao seu lado: alguém pode ser estabelecido ou removido do ministério por uma única razão. Essa razão, querido, é fidelidade ou a falta dela. Pessoas que demonstram compromisso por Deus terão os seus ministérios estabelecidos de uma forma diferente, que enquanto outros que negociam princípios podem vir a perder as suas funções ministeriais. Nós vimos Deus dizendo de uma herança para os filhos de Zadok, enquanto que os outros levitas que não foram fiéis estavam limitados na sua função ministerial. Deus diz: vocês poderão servir a casa, vocês poderão servir o povo, mas não poderão se chegar diante de mim. Então, o nível daquilo que eu e você vamos experimentar, querido, eu quero te declarar nessa manhã, não tem a ver apenas com a dimensão do seu chamado, mas tem a ver com a dimensão da sua resposta ao Deus que te chamou, do seu compromisso ou não com Ele. Você já parou para se perguntar por que Deus levantou a tribo de Levi para o sacerdócio? Quando você olha tudo que Deus está falando, querido, mesmo com Moisés e Arão, desde lá do monte, existe menção até sobre o sacerdócio, mas não existe menção de uma tribo sacerdotal. Momento nenhum Deus fala a respeito disso com clareza antes, dizendo: olha, já há uma tribo escolhida. Embora é claro que no coração de um Deus presciente tudo isso estivesse determinado. Mas em Deuteronômio, no capítulo 10, Deuteronômio é chamado a segunda lei, a repetição da lei. Moisés, ele resume os fatos mais importantes da história de Israel naqueles anos, caminhando no deserto, depois da saída do Egito, os principais mandamentos de Deus e o que deveriam fazer agora. E nessa recapitulação, Moisés faz a seguinte afirmação no capítulo 10 e no versículo 8 de Deuteronômio. Ele diz: por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor servindo e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por esse tempo escolheu o Senhor a tribo de Levi. Ele anuncia um momento específico na história de Israel, onde a tribo de Levi é separada. Qual é esse momento, querido? Se você ler o capítulo 10 e os capítulos anteriores e o que vem depois, Moisés está falando exatamente do momento entre a primeira vez que ele sobe ao monte e passa os 40 dias diante do Senhor, segunda vez que ele sobe ao monte, mais 40 dias, recebendo de Deus a lei e os 10 mandamentos. O que aconteceu no intervalo de uma subida e outra? Moisés desce do monte com as tábuas da lei na mão. Se você puder, volte comigo para Êxodo 32. E quando Moisés desce, na verdade, já antes de descer, Deus fala com ele: olha, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. E nós enxergamos aqui no relato bíblico, versículo 25, nos anteriores, a Bíblia diz que Moisés quebrou as tábuas da lei, essa é a razão pela qual ele tem que subir segunda vez ao monte. Mas no versículo 25, a Bíblia diz: quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, vem a mim. Ao que se juntaram a ele, quem? Todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a coxa
e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porque Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. Moisés diz: quem é pelo Senhor passa para o lado de cá. Na minha cabeça a Bíblia não diz isso. Imagina ele pegando a vara e fazendo a risca no chão, e ele diz: quem está pelo lado do Senhor passa para cá. A Bíblia diz: somente a tribo de Levi se uniu a ele. Só a tribo de Levi. Ele diz: olha, se vocês querem que o Senhor vos conceda hoje uma bênção, vocês que estão do lado de cá, a tribo de Levi, cada um pegue a sua espada e exerça juízo da parte de Deus, porque Deus não é tolerante com o pecado, quando as pessoas se recusam a arrepender do pecado. Querido, a Bíblia diz no livro de Tiago que a misericórdia triunfa do juízo, ela precede o juízo. Mas quando a misericórdia é desprezada, o juízo virá com toda certeza. E naquele momento, querido, eles puxam a espada, e a tribo de Levi executou 3.000 homens, até que o povo deixasse de estar desenfreado no pecado. Moisés, agora recapitulando a história, diz: por esse tempo, Deus escolheu a tribo de Levi, porque Deus separa e estabelece para si no ministério aqueles que são comprometidos com Ele. Você pode dizer amém? Fala para alguém ao seu lado: Deus estabelece no ministério os que são comprometidos com Ele. Querido, mas nós lemos na profecia de Eli em 1 Samuel 2, que Deus remove do ministério os que não são comprometidos com Ele. Isso é um princípio bíblico. 1 Samuel 13, irmão, durante muito tempo, eu pensava que Deus levantou Saul só para enrolar um pouquinho até Davi aparecer no pedaço. Eu sempre olhei para Saul como o cara que Deus já sabia que não ia dar certo mesmo, mas até que aparecesse alguém decente para assumir o trono, Deus deixou Saul por lá. Isso não é verdade. Em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 13, nós lemos assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ele disse: se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido tua casa para sempre. Você teria sido firmado no trono de Israel para sempre. Querido, a casa de Davi talvez nunca tivesse sido levantada. Talvez o Messias procedesse da tribo de Benjamim e não da tribo de Judá. Ele está dizendo: mas porque você não guardou o mandamento, porque você não é comprometido com Deus, Deus levantou para si um outro homem. Porque Deus tanto estabelece, querido, como remove ministérios de acordo com a fidelidade de cada um. O que Deus está dizendo aqui, querido, é que Saul tinha toda a oportunidade de nunca, nem ele nem a sua linhagem, terem sido removidos do trono. E essa palavra, querido, não foi dada só sobre Saul. Depois Davi, Salomão, seu filho, vai ao trono. Depois de Salomão se levanta Roboão. Nos dias de Roboão nós vemos o reino se dividindo. 10 tribos formam o reino de Israel, o reino do norte, e 2 tribos, a de Judá e Benjamim, formam o reino do sul, ou as tribos, ou o reino de Judá. Agora, quando acontece essa divisão, em 1 Reis, no capítulo 11, nós vemos Deus dando uma palavra a Jeroboão. Jeroboão não foi alguém que apenas se rebelou sozinho, mas ele age debaixo de uma palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo 29: sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho, e este tinha vestido uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, a rasgou em 12 pedaços. Disse a Jeroboão: toma esses 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos.
Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, dentre todas as tribos de Israel. Aí Deus diz agora no versículo 37 e 38, para ganhar tempo, parte dessa palavra profética. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Deus está falando com Jeroboão. Há de ser que se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como fiz para Davi, e te darei Israel. Irmão, preste atenção no que Deus está falando a Jeroboão, que não procede nem da linhagem de Davi, nem de Saul. Se você andar no meu caminho, se você fizer o que é reto aos meus olhos, se você me obedecer, eu vou edificar uma casa firme, eu vou firmar o seu trono para sempre. A única condição que Deus sempre estabelece, que Deus definiu para que alguém seja enraizado, estabelecido, bem firmado no ministério é: me obedeça, seja comprometido comigo, seja fiel. Agora, a única razão que Deus dá para remover alguém do ministério é quando essa pessoa não obedece a Deus. E Jeroboão, querido, se desencaminhou, se corrompeu logo. E Deus já começa a levantar os profetas dizendo: você e a sua casa serão julgados por causa disso e serão removidos. É um padrão nas Escrituras. Outro dia eu estava falando sobre isso e alguém disse: não, você está falando só do Velho Testamento. Eu falei: então vamos para o Novo. Apocalipse começa dizendo do Senhor Jesus no meio dos candeeiros, e a Bíblia diz que os candeeiros são as igrejas. Aí o Senhor fala ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso. Eu creio, querido, na visão de trabalharmos com equipe ministeriais. Eu creio no ministério de equipe coletivo. Mas a Bíblia diz que há um que é o responsável diante de Deus pela vida da igreja e pela vida do rebanho. Há um que Deus define como o mensageiro, aquele responsável, portanto, levar a palavra de Deus àquele povo em específico, como de responder diante de Deus por aquele povo. E o anjo do Senhor diz a João: olha, manda uma carta para o mensageiro da igreja de Éfeso, e diz para ele: é melhor você se arrepender, porque se você não se arrepender, eu virei brevemente contra ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro. O que Deus está dizendo no Novo Testamento, nos dias da graça? Ou você se arrepende, ou eu tiro o candeeiro, a igreja que eu lhe confiei. Porque alguém é estabelecido, querido, ou removido do ministério, na proporção da fidelidade a Deus ou da falta dela. Isso não é apenas um conceito, é uma doutrina bíblica. Está respaldado em toda a Escritura. Agora, por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós precisamos entender a necessidade de que, como servos do Senhor, e mesmo, querido, que talvez você diga: eu não sou um pastor, eu não sou um grande líder de coisa nenhuma na minha igreja. Querido, você é alguém chamado de Deus para a sua vida. Não importa em que área você vai funcionar. E nós precisamos entender, querido, que o ministério deve ser exercido debaixo de temor e de um zelo de santidade. Fala para o irmão para quem você vai dar o livro de presente. Fala para ele: zelo de santidade. Irmão, se isso não funcionar, não sei o que funciona com os livros. Abra rapidamente em Números, no capítulo 25. Irmão, você deve se lembrar desse momento tão triste e terrível na história de Israel. A palavra de Deus mostra que Balaque e os moabitas se apavoraram quando Israel vem caminhando em direção à terra deles depois da saída do Egito. Ele manda chamar Balaão dizendo: olha, eu preciso que você venha e que você amaldiçoe um povo. Balaão por 4 vezes tenta anunciar uma palavra contrária ao povo de Israel, mas Deus se transforma em bênção. Balaque fica muito aborrecido e diz: eu poderia ter enchido sua casa de tesouros, mas você perdeu a chance.
O Novo Testamento, querido, não me lembro agora se é em 2 de Pedro ou Judas, porque são relatos tão parecidos, mas dizem que Balaão amou o prêmio da injustiça. E isso não foi só quando ele vai lá e tenta amaldiçoar e não consegue. A Bíblia fala de um conselho que Balaão deu a Balaque. Ele chama Balaque e depois diz, cara, não tem jeito de nós amaldiçoarmos esse povo. O Deus deles é muito forte, o Deus deles protege, e ninguém pode passar por cima desse Deus. É uma muralha de segurança intransponível. Então Balaão diz para Balaque, eu vou lhe dar um outro conselho. Se esse povo aborrecer a Deus, e Deus se indignar contra eles e resolver feri-los, então Deus é o único que pode passar essa muralha e ele me julgar o seu povo. Então, já que não podemos tocá-los do lado de fora, vamos criar uma circunstância do lado de dentro. E a Bíblia diz aqui que as mulheres, a partir do versículo 1 dos Moabitas, começaram a entrar no arraial de Israel e convidá-los para um envolvimento físico, sexual. Mas o preço exigido por elas para essa prostituição física é que eles praticassem a prostituição espiritual. Eles tinham que se curvar diante dos deuses delas e participar das festas e dos sacrifícios aos ídolos delas. E os israelitas cedem a essa proposta sedutora e cometem alta traição contra Deus. A Bíblia diz que Deus mesmo enviou uma praga. Milhares morreram naquele dia. O que acontece, querido, é muito triste, mas eu quero que você veja comigo, a partir do versículo 1, ora, Israel demorava-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Lá na frente, você vai encontrar a explicação que foi o conselho de Balaão. No capítulo 31. Pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, porquanto Israel se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo, e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, mate cada um seus homens, que se juntaram a Baal-Peor. Você já viu essa cena antes? Exatamente a mesma coisa que acontece quando a tribo de Levi é separada. Versículo 6. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto estavam chorando à porta da tenda da revelação. Irmão, esse camarada era abusado demais. O povo já chorando em arrependimento, Moisés dando ordem de estabelecer juízo, e a Bíblia diz que um israelita traz uma midianita para uma festinha com seus irmãos, na frente de todo mundo. E a palavra de Deus diz assim, versículo 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou na mão uma lança, foi após o israelita e entrando na sua tenda, os atravessou a ambos, ao israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Ora, os que morreram daquela praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés, preste atenção nisso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto dize, eis que lhe dou, a quem? A Finéias, eis que lhe dou a minha aliança, o meu pacto de paz. Será para ele, para a sua descendência depois dele, o pacto ou aliança de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Querida, essa palavra ela tem um peso maior do que normalmente mensuramos. Quando Deus levanta Zadok como cumprimento daquela palavra de um sacerdote fiel, Zadok é da linhagem de quem? De Finéias. Nos dias do pós-exílio, querido, há um sacerdote que se destaca mais do que todos os outros, Esdras. De que linhagem é Esdras? De Finéias e de Zadok. Essa palavra que é dada por Deus, querido, é muito séria. E Deus está dizendo, eu faço uma aliança com você, Finéias. Eu te dou sacerdócio perpétuo. O que Deus estava dizendo, gente, como Eli e a sua casa, até podem ser cortados e removidos, mas a sua linhagem jamais
será removida, porque, querido, aqueles que andam em fidelidade diante de Deus serão firmemente plantados, serão firmemente estabelecidos na casa do Senhor. Seus ministérios jamais serão removidos. Dito isso, querido, cabe-nos terminar com o seguinte: eu creio num Deus de restauração. Eu creio num Deus de novos começos. Eu creio que pessoas, querido, mesmo como Manassés na Bíblia, eu nunca perdoaria Manassés, pastor José Rodrigues, depois de tudo que aquele rei endemoniado fez. Para mim ele era alguém sem redenção. Mas, querido, Deus é um Deus de restauração e misericórdia. Você pode dizer amém? Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, ainda que sejam como carmesim, Deus diz: eu os tornarei como a pura lã, como a branca neve. Deus é um Deus de misericórdia, de perdão e de restauração. Mas, preste atenção em algo. Muitos de nós temos caminhado de uma forma errada debaixo do conceito de perdão e restauração. Eu quero te dizer nessa manhã, querido, que é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado. Há alguns que já pecam planejando a restauração posterior. Mas Deus perdoa, depois a gente dá a volta por cima, depois a gente conserta. Irmão, quando eu era criança, é impressionante como logo cedo você pode desenvolver essa malandragem cristã. Eu muitas vezes fazia coisas erradas, pensando, depois eu peço perdão para Deus. Eu muitas vezes fazia coisas erradas, dizendo, meu pai vai me dar talvez tantas cintadas por essa, mas vale a pena. O que não percebemos, querido, é que muitas vezes transferimos esse comportamento para a nossa relação com Deus. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu fui pedir conselho a um pastor, por causa de uma área específica onde eu tinha errado, e eu estava tentando justificar aquilo, dizendo que todo mundo faz. E eu falei para ele, eu sei que isso é errado, mas eu também fui ensinado desde criança a acreditar no perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E ele me contou uma história, querido, tão infantil, que chegou a beirar o ridículo. Eu fiquei com raiva enquanto ele contava aquela história. Eu dizia, será que ele acha que eu sou criança? Mas por incrível que pareça, aquela história abriu os meus olhos. E diz, Luciano, tinha um menino, lá no sul a gente chama de piá. Tinha um moleque, um guri, que era daqueles, hoje a gente não diz mais levado à breca, nem usa aquelas palavras erradas, encapetado. A gente diz hiperativo, né, irmãos? Tinha um menino desse desenfreado, ligado no trifásico. Mas ele era, esse pastor me contou, um menino assim muito desses narcisistas, gostava demais de si. A mãe tinha mandado fazer um pôster. Isso hoje é coisa normal, mas há um tempo atrás que ele tem uma ampliação de uma foto, era privilégio de muito poucos. A mãe mandou fazer um pôster dele mesmo, colocar no quarto, e ele quase se adorava ali. Ele passava, às vezes, um bom tempo, né, olhando, apreciando aquela foto. Um dia, a mãe, perdendo o controle sobre o menino, chamou e disse, se você continuar me desobedecendo, eu vou mexer no que você mais gosta. No seu pôster. Eu vou tocar na sua vaidade. Cada vez, a partir de agora que você me desobedecer, eu vou pegar uma taxinha. Eu não sei se todo mundo conhece como taxinha, percevejo, aquele negócio de pregar recado no mural. Ela diz, eu vou pregar no seu rosto. E ele não deu bola porque a mãe falou. Um dia ele entra no quarto para se contemplar e já quase não vê mais o rosto dele de tanta taxinha. E aquilo de repente fez cair a ficha do menino. Eu tenho feito tudo isso contra a minha mãe o tempo todo, e bateu aqui 10 minutos de arrependimento no coração do filho. E ele procura a mãe e diz, mãe, foi mal. E mãe, é uma coisa assim impressionante. Ele chora, pede perdão, e é óbvio que a mãe perdoa. E a mãe disse, tá bom, filho, nós vamos começar tudo de novo a partir de agora. E ela foi lá e tirou todas as taxinhas do quadro. Mas aquele pastor olhou para mim e disse, mas o pôster ainda continuou cheio de furos. Irmão, quando ele falou aquilo, parece que a mensagem entrou que nem uma bomba dentro de mim. Eu quero te dizer algo, querido.
todos os seus pecados, dos quais você se arrepender, Deus irá lhe perdoar. Mas consequências de tudo o que você fez, mesmo tendo sido perdoado, ficarão. Alô? Vire para o irmão ao seu lado e diga: é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Deixa eu te dar a base bíblica porque eu estou falando. Segundo Samuel, capítulo 12. Natã vai ter com Davi e o profeta descortina o pecado que ele cometeu. De acordo com a lei de Moisés, Davi teria que morrer apedrejado pelo que fez. Mas uma janela de graça se abre, querido, na revelação do Velho Testamento. E Natã diz para Davi: o teu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Eu acho que é a hora que Davi dá um suspiro: oh glória! Mas depois de dar a boa notícia, teu pecado foi perdoado, você não vai morrer. O que Natã diz para Davi? Mas o que você fez com a mulher do cara em oculto, vão fazer com as tuas à luz do dia. Teu pecado foi perdoado, você não vai morrer, mas a espada dos amonitas jamais se apartará da tua casa. Irmão, a vida de Davi vira um inferno depois disso. Você olha a casa de Davi, é confusão atrás de confusão. E a espada perseguiu. Na minha conta deve ter levado em torno de 11 anos para que isso acontecesse. Talvez Davi até pensou que tinha se safado. Mas um dia Absalão, numa revolta, manda trazer as concubinas de Davi, arma uma tenda no palácio, em público, e traz as concubinas de Davi, uma a uma, para humilhá-las em público. Irmão, eu quero te dizer o seguinte: o mesmo profeta que veio anunciar, teu pecado foi perdoado, você não vai morrer, porque Deus, querido, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, e nós temos que ser gratos por isso. Ele diz, no entanto, as consequências virão. Ah, pastor, isso é a mensagem do Velho Testamento, então vamos para o Novo. Atos capítulo 9, Saulo acabou de se converter, Deus envia Ananias, e Ananias vem com a palavra profética, e diz: olha, Deus manda te dizer, você vai ser testemunha dele diante de reis, diante de gentios, mas tem uma coisa que Deus mandou te dizer, amigão: eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. O que Ananias está dizendo? Cara, Deus te perdoou de ter perseguido a igreja, de ter trazido tanto sofrimento a tanta gente, mas agora você vai ver o que é bom. O que você plantou ainda terá consequências sobre sua vida. E você olha para Paulo, parece que ele tinha o dom do para-raio. Aonde ele vai é confusão, é as coisas acontecendo, porque sementes foram plantadas. E ainda que ele houvesse sido perdoado por Deus, tudo o que fazemos deixa um rastro de consequências. Irmãos, há uma mensagem vinda do trono de Deus, um grito do coração de Deus, buscando sacerdotes fiéis, buscando homens e mulheres comprometidos com Ele. Eu não estou pregando, querido, você viver o orgulho de um fariseu de justiça própria, não é isso. Mas nós precisamos ser comprometidos com Deus e andar em fidelidade a Ele. Você pode me dizer amém, alguma coisa do gênero? Irmãos, a coisa está tão fácil hoje em dia. As pessoas no ministério estão fazendo o que querem. E alguns ainda marcam tempo para voltar. E diz que tem que ser logo. Porque eu já fui perdoado, aleluia. Eu para alguns digo aleluia e um tapa na sua orelha, camarada. Irmão, eu não estou banalizando, eu não quero pôr peso de culpa e condenação sobre ninguém, porque isso é ministério do diabo. Se você pecou, se arrependa, clama a misericórdia de Deus. Eu quero te dizer, haverá misericórdia para você. Mas preste atenção, principalmente você que não fez besteira. É melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Irmãos, há pecados que cometemos que eles diminuem a nossa herança em Deus, ainda que sejamos perdoados. Você sabia disso? Abra sua Bíblia, por favor, em Números, no capítulo 20. Nós já vamos terminar.
Números capítulo 20, fala para o irmão ao seu lado, não esquece meu livro. Versículo 12 e 13. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes dei. Essas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Deus diz a Moisés e Arão: vocês vão diante da rocha, e vocês vão falar à rocha para que ela dê água. A Bíblia diz que Moisés não obedeceu à voz do Senhor, e ele foi e feriu a rocha. E feriu segunda vez. Porque muitas vezes, querido, quando a coisa está funcionando, a gente insiste, mesmo em caminhos errados. Eu tenho visto muitos ministérios se tornaram lei para si mesmos. Eles olham resultados e acham que isso é o aval de Deus para tudo que estão fazendo. Eu quero te dizer, isso não é verdade. Ainda que Moisés estivesse desobedecendo a Deus, a água jorrou, o povo foi tocado, mas Deus chama Moisés e Arão para a conversa e diz: negócio seguinte, vocês não me honraram, agora vocês não vão introduzir o povo na terra da promessa, por conta desse pecado. Moisés insiste, Moisés clama: me deixe entrar na terra. Deus diz: não toque mais no assunto. Agora não é só isso, querido. Olhe comigo os versículos 22 a 24 na sequência. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel e a congregação toda e chegaram ao Monte Or. E o Senhor falou a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Os versículos seguintes nos mostram que Deus manda Moisés, Arão e seu filho Eleazar subirem ao monte. Deus diz a Moisés: tira as vestes sacerdotais de Arão, põe sobre Eleazar, porque Arão vai morrer agora. Passou a veste, pum, morreu. Deus diz: não entra na terra, não vive mais a partir de hoje, porque me desobedeceu. Irmão, todos sabemos que Arão e Moisés estavam salvos. A Bíblia só faz a menção da história de Balaão, e pula comigo para Números 27. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a esse monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos no tocante às águas. Essas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Deus diz: teu irmão foi para a glória e agora você vai. Nenhum de vocês continua o ministério. Nenhum de vocês entra na terra de Canaã, porque vocês me desobedeceram. Eles não foram removidos do ministério, mas tiveram a herança ministerial encurtada por causa do pecado. Irmão, eu quero lhe garantir nessa manhã: é melhor não pecar do que pecar e ser restaurado. Deus está atrás de uma geração como Finéias, neto de Arão, tomado de zelo pelo Senhor. Tomado de zelo para o Senhor, dizendo: nós não vamos tolerar o pecado, nós não vamos continuar brincando de igreja, nós não vamos ser levianos do ministério, nós vamos ser parte de uma casa firme que Deus prometeu levantar. Nós seremos assim como Abraão tinha uma linhagem espiritual, nós seremos uma linhagem semelhante a essa casa de Zadok. Porque são esses, querido, que vão cumprir o plano e o propósito de Deus para as suas vidas. Você pode dizer amém? Por favor, coloque-se em pé. Irmãos, essa palavra nos tocou com tanta força, que 2 anos atrás, no ano de 2008, nós começamos um evento para pastores e líderes lá em Curitiba, chamado Casa de Zadok. Nós chamamos de seminário para ministérios comprometidos. Normalmente juntamos ali 7, 8, já chegamos a ter 9 preletores diferentes, com uma única mensagem: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sabe, querido, eu estou dizendo que tem que haver no nosso coração zelo de santidade. Eu não estou dizendo que nenhum de nós vai
alcançar um nível onde você não está sob risco. A Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz: se o teu irmão tropeçar e você for socorrê-lo, cuide para que você mesmo não seja tentado. Irmão, não quero jogar pedra em quem tropeçou e caiu. Essas pessoas precisam do nosso amor, precisam da nossa misericórdia. Mas tanto elas, querido, como toda uma geração que ainda não fez bobagem, precisa ser despertado para o fato de que nós temos que levar as coisas com Deus a sério. Jesus diz: é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar lá no fundo das águas do que fazer um dos meus pequeninos tropeçarem. Jesus diz: é impossível que não venham escândalos, mas sai daqueles por meio de quem vier. Eu tenho muitas vezes dito a Deus chorando: Deus, você é presciente, você conhece tudo. Se um dia eu não for mais segurar a onda, se o Senhor sabe que a corda vai arrebentar para o meu lado, eu lhe imploro, me mata antes, me leva antes. Eu abro mão de longevidade e qualquer outro direito. Eu só não quero fazer besteira. Irmão, nenhum de nós vai andar em vitória porque decidiu ser melhor do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos nos lançar desesperadamente aos pés do Senhor, nos agarrar a Ele, clamando por misericórdia. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Você não vai deixar de tropeçar porque é melhor, mas porque há alguém que pode te fortalecer para isso. Quando tropeçamos é porque deixamos de buscar os recursos dele. Precisa haver no nosso coração zelo de santidade. E eu gostaria que nós terminássemos orando essa manhã, querido, em arrependimento diante de Deus. Eu tenho andado e viajado por esse Brasil e alguns outros países já há muito tempo. Eu não aguento mais ouvir história de pastores e líderes que caíram em pecado. Eu não aguento. Não é este o plano de Deus. Não era para ser assim. E eu acredito, querido, que não continuará sendo assim. Porque o Senhor voltará para uma noiva santa, irrepreensível, imaculada, para uma noiva gloriosa. Querido, ainda que muitos abandonem o Senhor, ainda que haja apostasia, ainda que muitos se corrompam, Deus vai levantar um povo no meio do seu povo comprometido com Ele. O livro de Hebreus diz: ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Deus está dizendo: se tiver que morrer, meu amigo, morra, mas não se entregue ao pecado. Eu creio que Deus vai restaurar a honra. Mas eu gostaria de te convidar, querido, a orar e chorar comigo diante de Deus nessa manhã, clamando misericórdia sobre nós, clamando misericórdia sobre a nossa nação, pedindo perdão por tanta sujeira, por tanta mácula, mesmo naqueles que estão no ministério, e ao mesmo tempo clamando diante de Deus, querido, uma ponta de fé e esperança de que haverá um mover de santificação. Talvez você possa hoje de manhã, como Isaías, dizer: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e receber o toque da brasa do altar na sua boca. Talvez você precise de brasa nos olhos, talvez seja na sua mente, talvez você precise de um banho de brasas, mas a provisão para a santificação. Vamos clamar a Deus nessa manhã. Preciso ficar mais perto de ti, pra andar em Deus, pra viver em Deus, pra permanecer nele, pra andar em Deus, pra viver em